Então, Anthony, tenho a certeza que depois desta lição vamos fazer um grande trabalho no casamento do próximo sábado. Sim, sabe-se lá onde, mas não vejo a hora de É começar. na igreja. Vão Ok. casar pela igreja. Então, uma coisa que te queria recomendar é que, quando decidires as coisas de que vais precisar, o material que tens de levar, faz uma lista e verifica-o sempre antes de partir. Isto aplica-se não só à cobertura de uma cerimónia, mas a qualquer tipo de cobertura que tenhas de fazer. Um bom conselho. Agora, gostaria de falar um pouco de espetáculos de teatro. Qual a melhor Muito forma bem. de os gravar? Muito bem. Já viste alguma filmagem? Sim, já vi algumas gravações de um espetáculo de um amigo, Uhum. mas notei que não foi lá muito bem feito. Há alguma coisa que não estava bem? Sim, porque havia personagens, por exemplo, que estavam sobrepostas, o som não era notável, parecia uma coisa feita em casa, sabe-se lá por quem. Sim, sim, sim. Normalmente há problemas quando se efetuam registros de teatro. Deve-se dizer que a cobertura de um espetáculo de teatro é uma das coisas mais complexas, e agora vou explicar porquê. Em primeiro lugar, quando te preparas para efetuar uma cobertura deste tipo, podes ter dois objetivos diferentes: ou registar toda a representação, ou então fazer uma pequena reportagem de 2 ou 3 minutos para documentar o que foi este espetáculo. Eu realmente estava a pensar em ambas. Pensava primeiro fazer uma cobertura de todo o espetáculo e depois, a partir dali, pegar em pedaços É para uma pequena fazer. síntese. Olha, Exatamente. certamente que esse é um bom sistema, mas a técnica de cobertura é diferente quando se faz uma pequena reportagem do espetáculo. Em primeiro lugar, convém utilizar a câmara manual, registar algumas pequenas cenas do espetáculo e depois focar outros pormenores. Por exemplo, tentar registar as reações dos espectadores. Podes até registar a entrada do público na sala, a abertura da cortina, certos momentos que são mais notórios, mas nunca ultrapassando os 2 ou 3 minutos. Sobretudo porque, como te disse, com a câmara na mão, poderia ficar um registro um pouco dançante, digamos assim. Sim, depois há outra coisa que me vem de repente à cabeça, é o facto de se poder perturbar o público durante o espetáculo. Sim, deves procurar ter algum cuidado com isso, mas se escolheres os ângulos e as posições corretas, talvez possas conseguir fazer um primeiro plano de algum ator ou de alguns pormenores da cenografia sem ter de acompanhar a história a todo o custo. Mas uma outra coisa é o ter de se fazer a cobertura por inteiro de uma atuação teatral, um espetáculo do princípio ao fim. Sim. Neste caso, é absolutamente aconselhável a utilização do tripé e o posicionamento correto da câmara de vídeo, de forma a poder registar toda a cena sem que haja a possibilidade de alguém passar à frente ou que se verifiquem interferências ou outros inconvenientes. Tens de registar todo o palco e procurar trabalhar de maneira muito cuidada com a luz. O problema da sobreexposição na cobertura do teu amigo deve-se ao facto de muitas vezes os espetáculos de teatro, naturalmente, não terem em conta as exigências da filmagem. Terem um outro objetivo, podendo haver uma grande variação da luz entre uma cena e outra. Provavelmente, para não dizer seguramente, os registros que viste foram efetuados com todas as regulações em automático. Exatamente. Até o diafragma e o ganho interferem na boa qualidade destas imagens, sobretudo porque, quando se vem de uma cena escura, o acendimento de um simples refletor ou mesmo de pouca luz para iluminar um ator cria este problema, porque a maior parte do enquadramento da imagem está escura e a câmara de vídeo, estando no automático, recebe esta informação como sendo a principal e, por isso, as áreas iluminadas ficam sobreexpostas. Então esse foi o meu primeiro erro. Sabes que sou um fanático pelo manual. Do manual. Exatamente. Mas neste caso é fundamental. E é precisamente aqui que surge a grande dificuldade de registro dos espetáculos de teatro. É preciso estar sempre a fazer ajustes, porque a luz varia muito. Na realidade, tolera-se um pouco de sobreexposição, apesar de tecnicamente poder ser considerado um erro, para se poder dar um pouco de luz mesmo às áreas menos iluminadas que se usam muitas vezes em espetáculos teatrais. E depois temos o assunto do som. Sim. O som é bastante E o que complexo. se deve fazer? Olha, a solução ideal seria poder ligar diretamente as saídas do mixer de som à câmara de vídeo, de forma a obter-se um som que não tenha absolutamente nenhumas perturbações, mas que seja recolhido diretamente da fonte, da forma o mais limpa possível. Mas, no caso disso não ser possível, por razões técnicas ou porque eventualmente não tens a colaboração do teatro, não tens uma relação estreita com os responsáveis técnicos, podes remediar isso utilizando 2 microfones deste tipo, que vais colocar de cada lado do palco, tendo cuidado de meter no canal 1 da tua câmara de vídeo o microfone posicionado no ângulo direito que aponta para a esquerda. E estes funcionam claramente sem cabo. Não, estes são microfones que funcionam com cabo,
Mas tu podes muito bem estender um cabo suficientemente longo para chegar à câmara de vídeo colocada no fundo da sala. Claro que deves ter cuidado para que os espectadores não tropecem nele. Pois realmente há muita coisa a tratar na parte da logística. Sim, deves tratar disso antes do espetáculo. Claro que tens de o fixar com fita, este cabo ao pavimento, de forma a que ninguém tropece nele. Enfim, há questões de segurança num local público que bem podes imaginar. Uhum. Claro que é preciso ter ainda em conta o facto deste tipo de microfone poder recolher também o som do ambiente. Depende do tipo de manifestação que estás a registar, que vai influenciar mais ou menos estas situações. No caso de um concerto de rock, se alguém fala alto ou responde ao telefone, isso não te vai incomodar. Mas no caso de um espetáculo de teatro, além de aborrecer os espectadores, garanto-te que é uma coisa que realmente não suporto. Poderia mesmo perturbar o resultado final das tuas gravações. Sabes o que me veio à Diz lá. cabeça? Se eu quiser fazer um determinado tipo de cobertura com uma teleobjetiva, vou deparar-me com dificuldades ou não? Sobretudo se quiser atingir um nível de profissionalismo um pouco mais elevado. Sim, absolutamente. A tua observação está correta. Digamos que a solução ideal para se obter um registro profissional é a de utilizar mais câmaras de vídeo. Se pudesses, por exemplo, ter 3 ao teu dispor, poderias utilizar uma... Sim. Pois é, mesmo para rir. Poderias utilizar uma colocada, como te expliquei, no centro, ao fundo da sala, de forma a registar todo o palco e a que chamamos master, que vai registar o conjunto. Esta nunca se move, permanece na posição fixa, não há zooms ou outros ajustes particulares, a não ser aqueles relativos à luz. E depois podem-se posicionar as duas teleobjetivas laterais sempre em cima do tripé para poder fazer uma composição variada dos planos. Fazer os primeiros planos, os pormenores, registar os pormenores das expressões dos atores ou dos movimentos de cena, sabendo que tens o suporte representado pela presença do master, que irá substituir eventuais cenas que tiverem sido captadas de maneira errada e na montagem verás como ajustar. Claro que o som do espetáculo vai ser captado pela câmara de vídeo master, que se encontra ligada a um mixer, e esse será o som de todo o espetáculo, de todo o registro. Bem, a propósito de som, Sim. falaste em colocar 2 microfones Sim. em ambos os lados do palco. Sim. Onde é que se apoiam? Bem, boa pergunta. Claro que são microfones, estes para utilizar se não puderes ligar ao zoom do mixer. Sim. Neste caso, será fundamental utilizar 2 tripés como este, que foram precisamente projetados para sustentar o microfone de forma a que ele fique apoiado em frente ao palco e a uma altura de cerca de 2,5 metros. Portanto, não é só a direção, mas também o suporte. Fizeste realmente uma observação oportuna. Obrigado, porque as outras não foram Não, adequadas. por amor de Deus. Nunca me atreveria.